Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou passando por aqui hoje respondendo uma pergunta que tem sido reiteradamente feita por alguns alunos acerca desse princípio. Eu queria que você lesse comigo esse princípio. A representação isodifásica do QRS numa derivação aponta que o vetor médio de despolarização ventricular é coincidente com a derivação que lhe seja perpendicular. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês por que esse princípio é verdadeiro e como é que ele funciona. O que a gente quer dizer, eu queria que você atentasse comigo aqui esses parezinhos de derivação. D1 é perpendicular com a VF, D2 é perpendicular com a VL e D3 é perpendicular com a VR. Você pode conferir essa minha afirmação ou essas afirmações aqui no sistema hexaxial de Bailey. Eu representei aqui em cores separadas para que você observe a representação perpendicular entre essas derivações, ou seja, a cada cor está representando um desses parezinhos e eles guardam entre si o ângulo de 90 graus. Então, o que esse princípio quer dizer é o seguinte: quando o QRS for isodifásico, o que é um QRS isodifásico? Aquele cuja porção positiva é exatamente igual à porção negativa, elas então se anulam. Então, nós vamos dizer que quando o QRS é isodifásico em D1, ele será coincidente com a VF. A recíproca também é verdadeira. Quando o complexo QRS for isodifásico em AVF, ele será coincidente com D1. Da mesma forma, D2 e AVL e ainda D3 e AVR. Então eu quero que você preste atenção nesse esquema aqui para eu tentar demonstrar para você por que assim acontece. Eu estou representando aqui com esse olhinho, você poderia considerar a noção de um olhinho ou quem sabe até de uma câmara para representar a posição de um eletrodo exploratório. Eu quero lembrar que nós temos, nas derivações bipolares, nós temos dois eletrodos. Um eletrodo que é o explorador ou o exploratório, que ele sente, entre aspas, o fluxo de elétron, que representa a corrente de despolarização. Então nós vamos dizer que quando essa corrente caminha em direção ao eletrodo exploratório, a gente vai gerar uma onda positiva, ao passo que quando o vetor se afasta desse eletrodo exploratório, nós registraremos uma onda negativa. Para as derivações unipolares, AVF, AVL e AVR, nós teremos que o único eletrodo colocado sobre a superfície corporal é exatamente o eletrodo exploratório. Eu posicionei aqui um desenho que vai representar o coração no seu eixo longitudinal. Então nós vamos imaginar um ponto A proximal e um ponto B distal, e o impulso elétrico da despolarização caminhará no sentido do A para o B. Você há de se lembrar que quando nós consideramos a superfície celular, nós teremos que em repouso ela está positivamente carregada. Então toda a superfície do coração no repouso está positivamente carregada. Veja que não é o potencial transmembrana que será medido na eletrocardiografia, e sim as modificações da superfície, ou seja, nós estamos falando de cargas da superfície da fibra e não uma diferença interior e exterior. Então, num dado momento em que esse estímulo é despolarizado, nós temos que aquela situação original em que a gente tinha cargas positivas na superfície da fibra, ela vai sendo mudada e eu vou representar aqui por essa inversão. Então, nós teremos nós temos cargas negativas na superfície daquela fibra ou da fibra cardíaca, de forma que você e eu podemos entender o impulso da despolarização como uma corrente de elétrons que caminha pela superfície da fibra.
e é essa corrente de elétrons que o eletrodo exploratório vai sentir, vai perceber. Então veja você que para aquela derivação cujo eletrodo explorador ou exploratório está lá na ponta B, que é o ponto mais distal, nós vamos ver que essa derivação vai enxergar um vetor que dela se aproxima. E ao enxergar um vetor que dela se aproxima, nós teremos então um registro positivo. Ok? Isso então é decorrente da visão, da percepção desse eletrodo exploratório. Agora, é claro, só para que você entenda, se eu tivesse aqui ao contrário, o eletrodo exploratório postado no ponto A, nós teríamos exatamente o contrário, ou seja, o registro de uma onda negativa, que representa o vetor que continuamente se afasta em relação a esse eletrodo exploratório postado então no ponto A. Agora eu quero que você observe comigo a hipótese de um eletrodo exploratório a meio caminho entre o ponto A e o ponto B. Então, quando esse estímulo ele se inicia, o eletrodo exploratório verá uma onda positiva, ok? Que representa a chegada, por assim dizer, desse eletrodo, dessa corrente de despolarização em relação ao eletrodo. Logo em seguida, nós teremos que esse vetor se afasta, é como se a gente tivesse aqui uma ruptura. E agora, para o eletrodo exploratório postado nessa posição, nós teremos um vetor que se afasta. Então, nós teremos o registro isodifásico. E se realmente esse eletrodo for postado exatamente no meio desse percurso, nós teremos que esta magnitude da onda positiva será exatamente igual à magnitude da onda negativa, ou seja, verdadeiramente isodifásico. Ora, essas duas grandezas, elas se anulam. Então, nós vamos dizer que esse é um complexo QRS isodifásico. Eu vou apagar esse aqui para que você não confunda. Esse aqui era aquela representação se eu tivesse um eletrodo exploratório na posição A. Então nós vamos fazer agora uma contraposição. Nós temos a maior representação positiva possível para aquele eletrodo exploratório que está colocado distalmente em relação à propagação, e a representação isodifásica para aquele eletrodo que está no meio do caminho. Então, isso é o que gera esse princípio, ou seja, quando nós temos uma representação isodifásica, significa dizer que o eletrodo exploratório que percebe essa movimentação de cargas está a meio caminho. E se eu imagino a derivação diametralmente oposta, ou seja, aquela que está perpendicular, ela terá sua representação máxima. É esse fato, é esse fenômeno que gera o princípio que nós colocamos aqui. Ou seja, se uma derivação qualquer gera um QRS isodifásico, o vetor será coincidente com a derivação oposta. Ou seja, vamos ver aqui agora nesse exemplo, nesse nosso desenho do sistema x-axial de Bailey. Se eu tenho um eletrodo que se localiza a meio caminho do trajeto do estímulo, então a gente vai imaginar o D1 registrando aqui. Ele será então coincidente com a VF. Se a VF positivo, ele será coincidente com essa porção. Se a VF registrar negativo, ele será coincidente com essa porção. O contrário também é verdadeiro. Se eu tenho um eletrodo de AVF postado a meio caminho, ele será coincidente com D1. Se QRS positivo, nós vamos representar na porção direita, nossa direita de D1. Se D1 negativo, nós vamos representar na nossa direita, no eixo de D1. E assim por diante para esses três pares de derivações. É essa a explicação, meus caros, de por que quando tenho um QRS isodifásico, isso significa para mim que o vetor médio de despolarização estará coincidente com aquela derivação que lhe for perpendicular. Era esse o recadinho de hoje, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!